Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bom? Meu nome é Fernando Soupia, sou defensor público do Estado de Mato Grosso. Já me apresentei na aula do processo penal para quem não viu. Então, bora lá começar com a nossa pequenina revisão de direito penal agora para a prova da Defensoria Pública do Amazonas. Bom, temos pouco tempo, vamos direto ao que interessa. Gente, Lei Maria da Penha, violência contra a mulher, tem caído em todo o concurso da Defensoria Pública. Todo concurso da Defensoria Pública tem caído violência contra a mulher. Então, naturalmente, vamos mais uma vez tratar desse tema, lembrar alguns pontos para se cair na prova de vocês não errarem, né? Lá na hora do processo penal, a gente aprofundou um pouco mais sobre a questão do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero do CNJ. E lá no protocolo existe, né, cadê as minhas ferramentas de escrita aqui? Existe a diferenciação de... Tá aqui, caneta. Dos conceitos aqui de sexo e gênero, estereótipos e papel de gênero, interseccionalidade e desigualdades estruturais. Bom, o que isso tudo quer dizer, Fernando? Bom, primeiro ponto é que o protocolo vai reforçar a noção de que sexo é algo biológico, é uma categoria biológica, e gênero é uma categoria socialmente construída, porque a ideia de gênero vem acoplada de estereótipos, de fixação de papéis, de fixação de lugares, como diz a professora Vera Pereira Regina de Andrade, dentro de uma lógica do patriarcado. E essa lógica do patriarcado, ela estabelece que tudo que é masculino é mais valorizado do que aquilo que é feminino. Então, ao homem reserva-se o espaço de produção material. O homem ele é possuidor, o homem é forte, o homem é corajoso, o homem é ativo, enquanto a mulher reserva-se o espaço doméstico, aprisionando a sua sexualidade, a função reprodutora. A mulher ela é bela, recatada e do lar, a mulher é passiva. Então, com o andar dos anos, dos séculos, a sociedade foi construindo um certo estereótipo do que é ser o gênero feminino, do que é ser gênero masculino. E a ideia, né, a noção aqui é demonstrar que isso é construído, que isso não é talhado na madeira, que isso não é inerente a nós mesmos. E demonstrar que estes papéis de gênero, esses estereótipos, eles são construídos à base da opressão. Eles não são construídos na base do convencimento, não. É na base da opressão ao longo de muitos séculos. Então, quando se fala do patriarcado, do reconhecimento dessa distinção, do estereótipo, dos papéis de gênero, o que se está apontando é que essa opressão feminina ela é um elemento estrutural da sociedade. Ela não decorre da conduta individual desta ou daquela pessoa. Não é aquele sujeito que é um cuzão que bate na esposa, que oprime a esposa, que não deixa a esposa ter cartão de crédito, esse tipo de coisa. Não. É um elemento estrutural da sociedade. É algo que já está arraigado na estrutura social e que por isso deve ser combatido de todas as formas possíveis. Entre outras formas, com julgamentos com perspectiva de gênero, com a formulação de leis com perspectiva de gênero. E o que é essa perspectiva de gênero, Fernando, que você tanto está falando? É o seguinte, quando você tem uma opressão que é estrutural, ela se torna invisível. Ela se torna naturalizada. O mesmo ocorre com o racismo. E quando essa opressão é estrutural, invisibilizada, é importante que nós criemos instrumentos para torná-la visível. É dizer, é uma forma de dar uma atenção especial a determinadas relações sociais e se perguntar uma segunda vez, poxa, será que isso aqui está certo mesmo? Será que a gente não precisa adotar medidas para tentar nivelar essa balança? E aí vem leis como a criação do feminicídio, da violência institucional, o protocolo de julgamento conforme perspectiva de gênero, né, com perspectiva de gênero, e ações
congêneres, tá? A interseccionalidade, vale lembrar mais uma vez, é a noção de que a variável gênero não é a única variável dentro das matrizes de opressão e que não existe uma hierarquização entre elas. A opressão vivida pelas pessoas não decorre de variáveis únicas. A vida não é marcada por variáveis únicas, né? A minha vida não me define pelo fato de eu ser homem, ou não me define exclusivamente pelo fato de eu ser mulher, não me define pelo fato de eu ser negra, não me define pelo fato de eu ser branca, de eu ser pobre, de eu ser rico, de eu ser classe trabalhadora, de eu ser herdeiro. Não, existe um compilado. Por quê? Porque a vida da mulher branca não é a mesma da mulher negra. A vida da mulher negra cisgênero não é a mesma da vida da mulher negra transgênero. E por aí vai, tá? E lá no processo penal a gente estudou algumas consequências, né, desse protocolo com perspectiva de gênero. E agora vamos ver algumas consequências aqui do direito penal material. Uma delas tem sido a evolução da aplicação e interpretação das medidas protetivas de urgência. E isso tem despencado em concurso, tá? Tem despencado. Hoje, os tribunais são pacíficos em compreender as medidas protetivas de urgência como, e isso a gente já vai ver, está pacificado, inclusive por tema de repetitivo, uma forma de tutela inibitória. Ou seja, ela é baseada no risco. Ela não possui prazo fixo, ela depende de manifestação da parte ofendida ou da parte interessada e verificação pela autoridade judicial da cessação da situação de risco que a motivou, tá? Então aqueles requisitos tradicionalmente exigidos para se falar, é uma relação doméstica, coabitação, relação duradoura, etc, etc, tudo isso foi afastado com o tempo, de modo a se aplicar esse sistema protetivo incluído na nossa legislação pela Lei Maria da Penha e se presumir a vulnerabilidade da mulher em todas as relações. Não tem aquela argumentação de, mas ela é uma fisiculturista e o sujeito que está sendo acusado de bater nela é um Zé Ninguém, um magrelinha que não aguenta 2 minutos de porrada. Não. Porque a vulnerabilidade da mulher, ela vai ser presumida dentro daquela ideia de que a opressão feminina, ela é estrutural, ela não é individual. Então não adianta você querer afastar uma opressão estrutural através de medidas individuais, né? E por isso, então, cada vez mais essas medidas protetivas vêm sendo aplicadas com base nessa situação de risco, dando especial valor à palavra da mulher e só sendo afastadas caso não haja essa situação de risco mais, caso a situação de risco efetivamente seja superada. Vale destacar que as medidas protetivas de urgência são aplicáveis a transexuais, transgêneros, travestis em situação de violência doméstica, afastando o aspecto meramente biológico. Porque, de novo, não é uma relação de sexo, é uma relação de gênero. Né? A gente viu essa distinção agora há pouco. E recentemente, né, bem recentemente, vocês sabem que o examinador adora uma novidade legislativa, foi incluído no Código Processo Penal e também na LEP, no Código Penal, algumas alterações, nesse caso aqui na própria Lei Maria da Penha, uma previsão de que a medida protetiva de urgência poderá ser cumulada com a sujeição do agressor à monitoração eletrônica, disponibilizando-se à vítima dispositivo de segurança que alerte sobre sua eventual aproximação, aquele botão do pânico, né? Aqui, salvo engano, é o parágrafo 5º do artigo 22, mas eu posso estar equivocado, tá? Vale a pena dar uma conferida na Lei Maria da Penha, Lei 11.340 de 2006. Então vamos lá aos julgamentos recentes e importantes sobre a Lei Maria da Penha, sobre as medidas protetivas de urgência. Primeiro temos o tema 1197, tá? Ele já é um pouco mais antigo, não muito, mas enfim... onde se compreende que a aplicação da agravante do artigo 61, inciso 2, a linha F do Código Penal, em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha, não configura bis in idem.
tá? Não configura bis in idem. E a gente vai ver que a posição do STJ é de que essa agravante, que é quando o crime é cometido contra a mulher dentro das relações domésticas, ela não constitui bis in idem nem mesmo quando houver uma qualificadora, por exemplo, no feminicídio, tá? Então, não configura bis in idem. Também temos o tema 1186 do STJ. E aí, de novo, dentro do que a gente estava falando agora há pouco, o STJ pacificou que a condição de gênero feminino é suficiente para atrair a aplicabilidade da Lei Maria da Penha, prevalecendo sobre a questão etária. Primeiro ponto, então, condição de gênero feminino é suficiente. Note que a lei falou gênero, não falou sexo. Volta lá nas nossas distinções para lembrar que se aplica a travesti, transexual, etc. Tá? Tem um julgado recente, por exemplo, onde 2 irmãos brigaram. Eu não lembro se foi tentativa de homicídio, lesão corporal, a imputação no final das contas. Mas aí a defesa do irmão era que, olha, não, nós vivemos em uma relação igual, não houve qualquer menosprezo à condição de gênero da minha irmã, a gente tava bêbado e brigou, foi só isso. Porém, o STJ falou, olha, não interessa isso. Não interessa que subjetivamente você não tenha demonstrado desprezo à condição feminina. Não, basta a condição de gênero para atrair a aplicabilidade da Lei Maria da Penha. Tá? E aí a questão etária se refere, claro, aos casos que envolvem criança e adolescente. Porque havia um debate se quando a vítima fosse uma adolescente mulher, uma adolescente do sexo feminino, perdão, melhor dizendo, e para onde iria, né? Qual seria a competência? Seria da vara da infância e juventude? Seria da vara da violência doméstica? O STJ está nos dizendo que a competência será da violência doméstica, tá bom? Mesmo se for uma criança ou adolescente. Agora, vale lembrar, e isso foi destacado no julgado, que a Lei 13.431 de 2017, ela cria aqueles juizados especializados para julgamento de crimes contra criança e adolescente. Nesses casos, como é uma coisa muito específica, aí, se houver este juizado na localidade, aí a competência será desse juizado. Se não houver, será da VD, tá bom? VD, no caso, violência doméstica. Tema 1249, mais uma vez o que a gente também já tratou, as medidas protetivas de urgência têm caráter de tutela inibitória e não estão subordinadas a boletim de ocorrência, inquérito policial, processo civil ou criminal. A duração se vincula à persistência da situação de risco e, mesmo em caso de extinção da punibilidade, arquivamento, absolvição do acusado, a MPU poderá persistir. O que vai depender? Vai depender da análise da permanência do risco. Gente, é risco, risco. Esquece todo o resto. Enquanto houver qualquer tipo de situação de risco contra a mulher, o ordenamento entendeu que valia a pena passar por cima de alguns princípios penais para equilibrar aquela balança. É a perspectiva de gênero. Para equilibrar a balança dentro daquela relação de opressão e sujeição, tá? Então, as MPUs não têm prazo, não se submetem a prazo de revisão periódica, mas também não vão durar para sempre, claro. Serão revogadas quando esvaziada a situação de risco, e essa revogação deverá ser precedida do contraditório, ouvida obrigatoriamente a vítima e o suposto agressor, tá? E uma vez extinta a medida protetiva de urgência, a vítima tem que ser comunicada. E aí, voltando naquela questão do bis in idem, vale lembrar que o 24A, especificamente, que fala que é o crime, né, de descumprimento de medida protetiva, como ele é um crime, este sim, que tem como elementar a violência doméstica familiar, neste caso, e apenas neste caso, haverá bis in idem. Haverá bis in idem na aplicação da
agravante prevista no artigo 61, inciso 2, a linha F. Tá? Então, muita atenção, isso aqui acabou de cair na Defensoria Pública de Pernambuco. Acabou de cair na Defensoria Pública de Pernambuco exatamente isso. E a gente tinha colocado no material de penal essa aposta aqui. Ainda dentro dessa perspectiva de gênero, o pacote antifeminicídio fez um monte de alteração, como eu acabei de falar. Uma delas foi estabelecer o crime de feminicídio como um crime autônomo. Hoje, o crime com a maior pena do Código Penal, com qualificadoras não, com causas de aumento própria, além das qualificadoras próprias do... Qualificadoras não, além das causas de aumento e agravantes genéricas. Também se aumentou, né, a pena do crime de lesão corporal, tem uma causa de aumento de pena ou qualificadora também ali nos crimes contra a honra. Enfim, também houve, como a gente tratou lá na aula de processo penal, alteração dos efeitos da condenação do artigo 92. Então o pacote antifeminicídio fez muita coisa. Então, gente, violência contra a mulher, violência doméstica, tem uma chance grande de cair. E eu diria que se for cair, vai cair alguma coisa relativa às MPUs. Ou, como eu acabei de dizer, essa questão aqui do 24A da Lei Maria da Penha e a possibilidade ou não de bis in idem. Outro tema que cai muito é lei de drogas, tá? Lei de drogas. E aí o que a gente tem que ver? A lei de drogas, a gente podia passar 5, 6 horas só falando da lei de drogas, mas a gente não vai fazer isso. A gente vai passar 15, 20 minutos no máximo, tá? Primeiro, eu sei que é óbvio, mas vale a pena bater. Tema 506 do STF, de novo, também acabou de cair na DPPE. Então, a chance de cair na Defensoria Pública do Amazonas é grande. STF, então, compreendeu que a apreensão de até 40 gramas de maconha, de cannabis sativa, gera uma presunção relativa de que esta droga é de uso pessoal. E dentro desta presunção, o que ocorre não será considerado crime. Não será considerado crime. O que teremos será a apreensão da substância, evidentemente, notificação da pessoa para comparecer ao juizado especial criminal, onde será aplicada a sanção de advertência sobre os efeitos da droga e a sanção de comparecimento a programa ou curso educativo, sendo vedada, e isso é repetido em mais de uma vez no julgado, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença. Leia-se, não gera reincidência, não gera maus antecedentes, não vai ter nenhum dos efeitos do 91, 92, tá? Tema 506. Vou deixar ele aqui, ó. Aqui tem as teses, tal qual foi estabelecido pelo STF. Depois, quem quiser voltar aqui e ler a tese especificamente, tentar gravar, às vezes é bom, porque na prova a assertiva vai cair com essa redação. Não vai estar bonitinho, organizadinho, colorido, que nem eu deixei aqui. Agora, e também tinha uma assertiva sobre isso, tem até gente falando que vai anular, mas eu não sei. De acordo com o STJ, a posse para uso pessoal dentro do estabelecimento prisional ainda configura falta grave. Tá? Ainda configura falta grave nos termos do artigo 50, inciso 6º da LEP. Atente-se a isso. Ó, você vê aqui, ó, julgado de abril de 2025. Um ponto que cai bastante sobre tráfico é o tráfico privilegiado, evidente, né? A previsão lá do artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343, que estabelece a possibilidade de redução de 1/6 a 2/3, salvo engano, agora posso estar errando, 1/6 a 1/3 ou 1/6 a 2/3? Vai até 1/8, né? Então eu acho que são 2/3. Enfim, se é bobagem, você confere aí no teu código. Eu realmente me falhou a memória agora, do percentual específico. E aí, gente, o STJ há muito tempo entende que o tráfico privilegiado não é crime hediondo. Não é crime hediondo. O tráfico privilegiado não é crime hediondo. Esse é o tema 600. E o que é
o tráfico privilegiado? É o que está lá no parágrafo 4º do artigo 33, quando o réu for primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa. E aqui nesse julgado que eu coloquei para vocês, o STJ ainda deixou muito claro, fala, olha, os dois primeiros requisitos, né, ser primário e possuir bons antecedentes, eles são objetivos. Os outros dois, não se dedicar à atividade criminosa e não integrar organização criminosa, eles possuem um certo espaço de interpretação. E aqui tem muito debate, né? Não precisa haver, por exemplo, condenação pelo crime de integrar a organização criminosa, para você afastar o privilégio, reconhecendo que existem indícios de que o sujeito integra organização criminosa, tá? Agora, naturalmente, quando você nega a redução com base nessa associação para a participação de organização criminosa ou se dedicar a atividades criminosas, deve ser devidamente fundamentado, tá? Veja, por exemplo, quando o sujeito é condenado por tráfico e associação para o tráfico, que basta 2 pessoas, né? Aqui estará inviabilizado o redutor do artigo 33, parágrafo 4º. Isso é absolutamente pacífico. Absolutamente pacífico. São casos muito interessantes que é bastante comum o sujeito ser condenado por associação para o tráfico, simplesmente porque foi preso com mais de uma pessoa, e aí você vai lá e demonstra que não há comprovação da estabilidade e permanência de organização, etc, etc. E aí o sujeito que estava com uma pena de 10 anos cai para 1 ano e 8 meses, 2 anos e 8 meses, aí dependendo da fração de redução. O sujeito que é condenado no 33 e 35 não terá acesso ao parágrafo 4º, tá? O STJ também tem o tema 1139, que estabelece que é vedada a utilização de inquéritos e ações penais em curso para impedir a aplicação do 33, parágrafo 4º. É algo quase que análogo, né, à súmula 444, que fala da vedação da utilização de inquéritos e ações penais em curso para valorar negativamente qualquer circunstância na primeira fase da dosimetria. Então, mas ele tem 3 inquéritos, claramente ele se dedica a atividades criminosas. Não pode usar inquéritos e ações penais em curso para impedir a aplicação do 33, parágrafo 4º. Isso aqui é muito cara de concurso, gente. Isso é muito cara de concurso. Vocês estão fazendo defensoria, pô. Tá? Então, presta atenção. A quantidade não pode justificar? Às vezes pode, mas vai depender das circunstâncias concretas, natureza e quantidade de droga, circunstâncias da apreensão. Isso pode indicar que o sujeito integra a organização criminosa ou que se dedica a atividades criminosas. Eu não concordo, mas essa é o posicionamento do STJ, tá? Olha aqui, ó. Uma coisa que deve ser prestada atenção também é que quando a gente está falando do 33, parágrafo 4º, a natureza e quantidade de droga apreendida pode ser utilizada para modular a quantidade, né? O quanto vai ser reduzido. Se vai ser 1/6, se vai ser 2/3. Porém, contudo, entretanto, atenção, jurisprudência absolutamente pacífica, tá? Como a natureza e quantidade de droga, de acordo com o artigo 42 da Lei 11.343, pode ser considerada no momento da dosimetria da pena, né, ali na primeira fase, se for utilizado na primeira fase a natureza e quantidade de droga para agravar a situação do réu, não pode usar a natureza e quantidade de droga depois para modular a minorante. Ou um ou outro. Ou se usa na primeira fase, ou se usa na causa de diminuição de pena. Muita atenção nisso aqui. Não pode usar nos dois, tá? Ainda sobre a minorante, ou causa de redução de pena, melhor dizendo, a mula, a famosa mula, o sujeito que simplesmente transporta a droga, a pessoa que não comercializa efetivamente o entorpecente,
a condição de mula permite a aplicação. Perdão, a condição de mula não impede a aplicação da causa de redução de pena. Era muito comum falar, mas ele pode ser simplesmente mais um mecanismo, alguém dispensável, mas ele faz parte da organização de uma forma ou de outra. Não. O STJ é pacífico em falar, olha, pode aplicar a minorante sim. Porém, o fato dele ser uma mula, que geralmente carrega grandes quantidades de droga, etc., que colabora com a organização criminosa, vai permitir a fixação da minorante na fração mínima. Tá? Então, pode aplicar a causa de redução de pena para uma mula do tráfico? Pode. Mas o juiz também pode compreender que é o caso de se aplicar essa diminuição no fator mínimo, exatamente por ser uma pessoa que colabora com uma organização. E por fim, vale lembrar que se você reconhece a existência da minorante, a pena mínima do tráfico, que é de 5 anos, ela vai para 1 ano e 8 meses. E pena mínima de 1 ano e 8 meses admite acordo de não persecução penal. Tá? Então, quando houver uma desclassificação lá no momento da sentença, deve ser devolvido para a proposta de acordo de não persecução penal. Do outro lado da balança, temos o tráfico majorado, que é o tráfico com uma causa de aumento de pena, com causas de aumento de pena, né? Porque são várias. Transnacionalidade do delito, sujeito que usa de função pública, missão de educação, poder familiar, guarda, vigilância, cometido em dependência de mediação de cadeia, hospital, escola, praça pública, tem um monte de coisa aqui. Cometido com violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva. Cometido entre estados da federação ou entre os estados e o Distrito Federal. Envolver ou visar atingir criança, adolescente. Financiar ou custear a prática do crime. Aqui, a gente também tem alguns julgados interessantes. A súmula 607 do STJ, há um bom tempo, já estabelece que a majorante do tráfico transnacional, o inciso 1 do artigo 40, não depende da efetiva transposição de fronteiras, basta que haja comprovação da intenção. A mesma coisa do furto, né? Interestadual, furto de veículos e para cruzar a fronteira, sempre foi assim a jurisprudência. E aí, o STJ também entende que é possível cumular as duas causas de aumento da transnacionalidade e da interestadualidade. Que lembra que são incisos diferentes. A interestadualidade é o inciso 5º, a transnacionalidade é o inciso 1º. Desde que seja comprovado, seja verificado que a droga que vinha de fora ia se destinar a mais de um estado. O que é comum, né? Ninguém traz toneladas de maconha do Paraguai para ficar exclusivamente no Mato Grosso do Sul. Não, o trem é para disseminar geralmente por vários estados. É possível, então, a acumulação das duas causas de aumento. Lembrando que também a jurisprudência pacífica, assim como é no roubo, não basta a quantidade de causas de aumento para se fixar em uma modulação maior. A fixação do patamar de aumento deve ser fundamentado concretamente. Mesma coisa que lá no roubo, tá? Mais um, STJ tema 1259, nos diz que a majorante, esse foi um bafafá na época, né? Do artigo 40, inciso 4º, que fala do uso de arma de fogo no tráfico de drogas, ela vai ser aplicada quando houver nexo finalístico entre uso da arma e o tráfico de drogas. Se a arma for usada para garantir o sucesso da atividade criminosa, aí ela vai ser agravante. Perdão, agravante não, vai ser causa de aumento de pena e a posse da arma de fogo ela vai ser absorvida pelo tráfico. Vai ser absorvida. Se não houver esse nexo finalístico, aí teremos o crime
do 12, do 14, do 16, lá da 10826, né, do Estatuto do Desarmamento, e do outro lado teremos o tráfico, com ou sem causa de aumento. Então, atenção, para que a posse da arma de fogo, posse ou porte da arma de fogo, seja absorvida pelo tráfico, deve haver nexo finalístico entre o porte dessa arma e a atividade de tráfico. Tá? Do contrário, teremos aqui um concurso material. Beleza? O que mais ainda aqui nas majorantes? Assim, duas coisas quase que contraditórias. De um lado, naqueles vários locais, que se você colocar na ponta do lápis, qualquer lugar da cidade vai ter uma escola, uma igreja, um hospital, um local de eventos, um local de aglomerações, etc. Né? O STJ entende que não há necessidade que a venda de drogas seja destinada aos frequentadores daqueles lugares. Ou seja, o sujeito está vendendo droga na esquina de uma escola. Ele não precisa ter como potenciais clientes as crianças, os adolescentes que estão naquela escola. Não. Basta que ele pratique a traficância naquele local. É feita uma exceção, porém, uma exceção não, quase que um distinguishing, em relação ao carregamento de entorpecente em transporte público. E eu mesmo peguei muito processo nesse sentido. Não é porque o sujeito foi preso transportando droga de busão que vai incidir a causa de aumento de pena. Neste caso, especificamente, deve haver a intenção de comercialização no interior do veículo. Tá? Porque senão você cria até uma situação discriminatória. O traficante pobre que tem que pegar busão para se locomover corre o risco de ter sempre a majorante contra ele. O traficante rico que anda no carro próprio, ele não tem essa majorante. Fala sério, né? Então, sujeito preso no busão com droga não vai incidir a causa de aumento de pena do artigo 40, inciso 3º, salvo se houver a comprovação de que ele efetivamente tinha intenção de comercializar aquele entorpecente no interior do veículo. Tá? E por fim, o tema 1052 do STJ vai falar da causa de aumento de pena ali do inciso 6º do artigo 40, que é quando é destinado para envolver ou visar atingir criança ou adolescente. E aí, né, isso veio junto com a questão da corrupção de menores. O que o STJ nos diz é que basta a qualificação do adolescente constante do boletim de ocorrência. Não precisa efetivamente ter cópia da certidão de nascimento, etc. Basta menção a esses documentos que já está tudo certo. E aí, agora sim, a última parte, lembra que a súmula vinculante número 59, também chamada de súmula vinculante TJ de São Paulo, estabelece que é impositiva, é obrigatória a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando for reconhecida a figura do tráfico privilegiado e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria da pena. Por que eu falo que é súmula vinculante São Paulo, TJ de São Paulo? Porque o TJ de São Paulo se recusa a aplicar esse entendimento. Se recusa. Fixava ali 1 ano e 8, 2 anos e 8, mas não, é tráfico, é regime fechado. O que é um rematado absurdo, né? Então, impositiva a fixação de regime aberto e a substituição de PPL por PRD, quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado, e aqui o pulo do gato, e ausentes vetores negativos da primeira fase da dosimetria da pena. Presta atenção. Ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria da pena. Beleza? Agora vamos para uns tópicos da parte geral. Primeiro, prescrição. O que é prescrição, gente? Como vou presumir que muitos de vocês ainda não têm prática jurídica extensa, que estão aí na fase de concurso ainda, né? A gente não tem muito contato na prática. A prescrição, gente,
é a perda do direito de punir ou de executar a sanção penal pelo decurso do tempo. Como diria meu querido professor de Direito Civil na faculdade, Rui Geraldo Camargo Viana, prescrição, filha do tempo, irmã da paz. Por quê? Se você aplica uma pena a um sujeito 10, 20 anos depois do delito, você não está punindo a mesma pessoa. E você não está dando uma resposta adequada à vítima. Você não está dando uma resposta adequada à sociedade. Você não está prevenindo. Beccaria, em 1764, já falava que, olha, uma das condições de legitimidade da sanção, para que ela seja eficaz em seu intento de prevenir delitos, é que ela seja célere. Isso é meio óbvio, né? Isso é meio óbvio. E além disso, gente, o Estado trabalha na base da chicotada. Tá? Na base da chicotada. Se você fala para o Estado, fala, olha, você tem o prazo que você quiser para resolver isso aqui. Não tem problema. Ah, você quer 40 anos para investigar esse crime? Vai que é tua. Sabe quanto tempo o Estado vai levar para investigar cada furto? 40 anos. Então é importante ter esses prazos também para que o Estado se force a promover essa celeridade na resposta penal. Tá bom? Então, vou parar de enrolar, vamos lá. Então temos duas coisas diferentes. A prescrição da pretensão punitiva, que é aquela que vai impedir o Estado de aplicar a pena em razão do decurso do tempo, é aquela que vai impedir o Estado de formar a culpa, de reconhecer a culpa do agente. Fala, olha, você demorou tanto que você não pode nem dizer mais se esse sujeito é culpado ou inocente. Acabou, já foi. E teremos a prescrição da pretensão executória. Esta impede o Estado de aplicar, de executar uma pena que já foi imposta. Ou seja, o sujeito já foi condenado, já houve reconhecimento da culpa. Mas, em razão do decurso do tempo, mais uma vez, a pena não vai poder ser executada. E essa distinção, eu insisto nela para ficar mais claro, para vocês não esquecerem que a prescrição da pretensão punitiva, ela impede a imposição de qualquer efeito restritivo, penal ou extrapenal. Não tem qualquer efeito sobre a pessoa. Ah, mas pode ter sanção administrativa. Aí a gente está falando de independência das instâncias, né? Outra conversa. A partir de uma sentença penal, não haverá qualquer efeito para a pessoa. E a prescrição da pretensão executória, como ela vai extinguir apenas a execução da pena, e já houve o reconhecimento da culpa, aqui a gente extingue a pena aplicada, incluindo a pena de multa. Os efeitos penais e extrapenais da condenação vão se manter intactos. Maus antecedentes, reincidência, perda do cargo, perda do objeto e proveito do crime, tudo isso já foi. Tá? Isso permanece. Isso permanece. Com muita atenção a isso. E existem alguns crimes imprescritíveis. A Constituição define quais são os crimes imprescritíveis. E o entendimento dos tribunais é que a lei não pode criar novos crimes imprescritíveis, que só a Constituição pode fazer isso. E quais são os crimes que a Constituição diz ser imprescritíveis? Os crimes de racismo, ela fala o termo racismo, e os crimes de ação armada, ação de grupos armados civis ou militares contra a ordem constitucional e Estado democrático. Tá? Nos crimes de racismo, incluem-se aqueles estabelecidos lá na Lei 7719 de 1989, aqueles crimes de segregação racial, efetivamente, os crimes de injúria racial, estabelecido no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal e na lei nova, que eu esqueci o número agora. Eu tô ruim de memória, né, gente? É isso que dá a envelhecer, mas enfim. Lembrando que o STF concluiu que ações homotransfóbicas se incluem dentro da noção de crime racial. Tá? A partir do uso de conceito racial, feito lá olha, eu esquecendo de novo. No mandado de injunção número 26 e na ADO
sei lá o que, não lembro agora, se concluiu que essas ofensas homotransfóbicas, essas segregações homotransfóbicas se incluem dentro da noção de racismo e, portanto, são também imprescritíveis, tá? Muita atenção, porque se for cair na tua prova, eu hoje acho que tem mais chance de cair algo sobre uma injúria homofóbica do que sobre uma injúria racial, tá? Só para pegar quem tá desavisado. Lembrar que o artigo 115 do Código Penal estabelece que vai ser reduzido pela metade o prazo prescricional quando o criminoso for ao tempo do crime menor de 21 anos ou na data da sentença maior de 70. Aqui tem dois pontos interessantes. Dois pontos interessantíssimos. Primeiro, 70 anos na data da sentença é na data da sentença, não é da data do trânsito em julgado, não é a data do julgamento da apelação, tá? Porém, contudo, entretanto, o STJ entende que os embargos de declaração integram o conteúdo da sentença, exatamente porque eles servem para solucionar eventual ambiguidade, obscuridade, né? Então, se houver embargos de declaração, o sujeito completa 70 anos entre a data da sentença e a data dos embargos, do julgamento dos embargos, claro, isso partindo do pressuposto que os embargos fossem recebidos, né? Aí você considerará o prazo prescricional pela metade também, tá? Fernando, como é que eu vou lembrar? Eu sempre faço essa brincadeirinha. Todo mundo que já trabalhou com o processo sabe que processo penal, sabe que a primeira coisa que você faz é checar o prazo prescricional. Por quê? Porque quando o processo chega para você na sua mesa, você tenta se livrar dele a qualquer custo. Um processo a menos, especialmente quando você está na defensoria, centenas e centenas e milhares de processos, um a menos vai te ajudar, né? Então, maior de 70. Eu falo isso porque, cara, tem coisa na lei que é maior de 60, tem coisa na lei que é maior de 80, então eu sei que pra vida do concurseiro isso atrapalha. Não gosto muito dessas mnemônicas e trocadilhos, mas se for ajudar, tamo junto, tá? E lembrem também que o artigo 119 estabelece que quando houver concurso de crimes, a extinção da punibilidade incide isoladamente sobre cada um deles. O artigo 116, ele estabelece as causas de suspensão do prazo prescricional. Vale a pena dar uma revisada. Por quê? Porque primeira fase cai muita lei seca. Não vai me errar uma questão porque você não lembrou se aqui falava de cumprimento de acordo de não persecução penal ou não. Tá? Isso aqui é novidade legislativa. 2019 não é tão recente assim, mas é novidade. Então, reveja. Se o processo ficar suspenso no 366, e lembrando que o artigo 366 do Código de Processo Penal estabelece que, se o acusado for citado por edital, não comparecer nem constituir advogado, ficam suspensos o processo e o curso do prazo prescricional. O processo e o curso do prazo prescricional. Para sempre, Fernando? Não, não é para sempre. Foi uma discussão durante um bom tempo. Pacificado pela súmula 415. O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada em abstrato. Então, o que teremos? Teremos o seguinte. Processo anda um pouquinho até o momento da citação, né? Denúncia foi recebida, anda até a citação do acusado. Citação por edital, o sujeito não comparece, não constitui advogado, vai suspender no 366. A partir de quando suspende, Fernando? O processo e o prazo prescricional serão suspensos a partir da data da decisão que determinar a suspensão. Não é a partir do final do prazo da resposta, não é a partir do pedido, não. É a partir da data que determinar a suspensão. E, gente, isso às vezes tem meses, anos entre esses marcos temporais, tá? Então, atenção. É a partir da data que determinar a suspensão. Até lá vai correndo. Suspendeu. Começa a correr o prazo prescricional em abstrato. Ah, era um furto. Pena de 2 a 8 anos. Furto qualificado. Pena de 2 a 8 anos. 8 anos, salvo engano, prescreve em 12. 12 ou 16. Enfim.
vai esperar correr esse prazo todo. E aí, quando terminou de correr esse prazo e o sujeito ainda não apareceu, o prazo prescricional vai voltar a correr. Mas atenção, a gente está falando de suspensão. Então, quando ele volta a correr de onde ele parou. Quando a gente fala de suspensão, ele correu um pouquinho, você suspende, mas na hora que você devolve ele para voltar a correr, ele volta de onde parou. Tá? Então, são cálculos que exigem um pouco de conhecimento de matemática. O que é diferente da interrupção. Mais uma vez, dá uma lida aqui no artigo 117. A interrupção, essas causas, esses marcos temporais de interrupção, reiniciam o prazo do zero. Já tinha corrido 99% do prazo. Acontece, dá um ódio no coração quando isso acontece, mas acontece. Aí veio um desses marcos. Beleza, vai começar do zero, tá? E aí atenção ao seguinte. O inciso 4º do artigo 117 fala que será interrompida a prescrição pela publicação da sentença ou acórdão condenatório recorrível. E aí havia uma discussão. Qual discussão? Se o acórdão for meramente confirmatório da sentença condenatória. Porque quando você fala acórdão condenatório, dá uma impressão que a condenação foi feita no acórdão, né? O sujeito tinha sido absolvido em primeira instância, recorreu-se e foi condenado. Pois é, não. STJ, tema 1100. O prazo será interrompido, inclusive quando o acórdão for confirmatório da sentença condenatória. Tá? Então, o sujeito foi condenado em primeira instância, a defesa recorreu. Tribunal confirmou a condenação, vai interromper mais uma vez. Tá? Então, interrompe pelo recebimento da denúncia da queixa, interrompe pela condenação e depois vai interromper novamente pelo acórdão confirmatório da condenação. Os prazos, não falei na prescrição da pretensão punitiva, mas são aqueles que estão lá no artigo 109, consideradas, né, ainda a possibilidade de cômputo pela metade do artigo 115. E no caso da PPE, o prazo prescricional vai ser computado pela pena aplicada na sentença, diferente da PPP, que é pela pena em abstrato. E aí, o artigo 110 ainda estabelece o seguinte, que se a pessoa for reincidente, esses prazos são acrescidos de 1/3. Isso aqui cai direto em concurso, uma assertiva falando isso. Seja dizendo que esse 1/3 se aplica também a PPP, o que está errado, tá? O que está errado. Seja simplesmente para você ver que está certo. Mas eu já vi essa assertiva dizendo, os prazos da prescrição da pretensão punitiva serão acrescidos de 1/3 se o condenado for reincidente. Vejo direto em concurso isso, tá? Quando houver um cumprimento de uma parte da pena, e aí o sujeito foge, ou ele sai para livramento condicional, e por algum motivo esse livramento condicional é revogado, quando ele volta a correr, né? Quando o prazo prescricional volta a correr, ele será computado pelo que resta de pena, e não pelo total da pena aplicada, tá? O termo inicial da prescrição da pretensão executória vai ser o trânsito em julgado para ambas as partes. Ambas as partes. Havia uma discussão sobre isso, mas o STF pacificou. Tema 788. E eu sempre falo, gente, quando tem modulação de efeito, o examinador, cuzão, vai ver se você sabe decorar a data. Tá? Vai ver se você sabe decorar a data. Então, atenção. Como até novembro de 2020, o entendimento era de que a PPE começava a correr a partir do trânsito em julgado para a acusação, se o trânsito em julgado para a acusação ocorreu até 11 de novembro de 2020, então beleza, começou a correr a PPE. Se o trânsito em julgado para a acusação ocorreu a partir do dia 12 de novembro de 2020, vamos colocar aqui, né? Não tô achando a meu coisa. Vem cá, aqui, ó. 12 de novembro de 2020. Aí
o prazo prescricional da pretensão executória exigirá o trânsito julgado para ambas as partes. Por fim, vale lembrar que as PRDs, ou as penas restritivas de direitos, prescrevem no mesmo prazo da pena substituída. Lembrando que a PRD, prazo máximo de substituição são 4 anos, né? E no caso da multa, ela prescreverá, mas também no mesmo prazo da PPL, quando ela for alternativa ou cumulativa, que é 99% dos casos. Mas, se ela for a única combinada, ela prescreve em 2 anos. E aí é o menor prazo prescricional do Código. As pessoas esquecem do prazo de 2 anos da multa. Mas esse prazo só será de 2 anos se a pena de multa for a única aplicada. Tá? Agora, gente, vamos ver um pouquinho de princípio da insignificância para encerrar. Bom, princípio da insignificância, acho que eu não preciso nem falar mais o que ele é, né? Ele é uma causa de exclusão da tipicidade material. A ideia é que, se a lesão ao bem jurídico foi insignificante, foi ínfima, não há justificativa para dizer que houve tipicidade material. Então, a tipicidade penal não seria composta apenas pela tipicidade formal, da subsunção do fato à norma. Haveria um componente material que está ligado à ideia de lesão ao bem jurídico, lesão grave ao bem jurídico. Se não houve lesão grave ao bem jurídico, não há tipicidade material. E não há tipicidade se não houver a soma da tipicidade formal com a material. Beleza. Os tribunais aparentemente acharam que estava tendo a farra da insignificância, falaram, não, vamos estabelecer alguns critérios para a concessão da insignificância. E aí vieram os famosos: mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade das lesões jurídicas provocadas. Isso é vago de propósito, né? Enfim, sinto muito, concurseiro, você tem que decorar essa porcaria. Quando a gente está falando dos crimes patrimoniais, especialmente, o que se considera valor insignificante, hoje vem estabelecido dentro de 10% do salário mínimo vigente à data dos fatos. Data dos fatos. Lembrando que o salário mínimo começou com R$400, R$300, nem sei. O STF e o STJ entendem que, na avaliação dessa insignificância, deve ser levada em consideração a capacidade econômica da vítima. Deve ser levada. Então, é dizer, uma coisa é você furtar R$100, 150, né? Hoje está em 1.500 salário mínimo, R$150 do Carrefour. Outra coisa é você furtar R$150 da Dona Maria, que vive de um salário mínimo. Você subtrair de uma pessoa 10% de sua renda, se você subtrair 10% da minha renda, minhas contas não fecham no final do mês. Então, isso deve ser levado em consideração. A devolução dos bens, ainda que de forma imediata e integral, não constitui por si só motivo para a incidência do princípio da insignificância, tema 1205 do STJ. Isso é um rematado absurdo, né? Porque se você está falando de lesão ao bem jurídico, o item foi devolvido imediata e integralmente. Não tem lesão. Não tem lesão. Então, mas assim, não quer dizer que não haverá a aplicação do princípio. Só quer dizer também que não é obrigatória, não é uma decorrência imediata da devolução, tá? O mesmo se diz em relação à primariedade, ou no caso a reincidência. A reincidência não impede, por si só, que o juiz reconheça a insignificância da conduta à luz dos elementos concretos, tá? A segunda parte desse julgado me dá dor no estômago, mas eu vou falar porque, enfim, pode cair na prova de vocês.
É do Barroso isso aqui. Barroso criou essa aberração jurídica aqui. Na hipótese do juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada como regra em regime inicial aberto. Então veja, é caso de aplicação do princípio da insignificância. É dizer, o fato é materialmente atípico. Mas, se o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância, aí ele fixa o regime aberto. Né? Porque o regime aberto é um favor que você está fazendo para a pessoa, aparentemente. Vida que segue. A presença de uma qualificadora não impede também o reconhecimento da atipicidade material, do princípio da insignificância. O que impede o princípio da insignificância? Violência, grave ameaça. Esse não tem nem o que discutir. Então, em roubo, não cabe o princípio da insignificância. Ah, mas ele roubou R$2. Não interessa. Por quê? Porque é um crime complexo. O crime complexo ele é composto da lesão de mais de um bem jurídico. Então, ainda que o bem jurídico patrimonial não tenha sido lesado, temos ainda o bem jurídico integridade pessoal, que foi posto em risco com o uso da violência ou da grave ameaça, ou efetivamente lesionado, né? Efetivamente lesado. Então, crime cometido com violência ou grave ameaça não admite princípio da insignificância. Inclusive, quando a gente vai falar dos crimes contra a mulher, isso está efetivamente simulado. Inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas. Tá? Também temos a súmula 599, princípio da insignificância inaplicável nos crimes contra a administração pública. Hoje temos alguns precedentes afastando essa súmula. E não se aplica o princípio da insignificância aos casos de transmissão clandestina de sinal de internet via radiofrequência, a famosa rádio pirata. Lobby puro da indústria fonográfica, tá? Qual é a importância disso para a vida em sociedade, eu não sei. Por fim, gente, temos 2 temas recentes do STJ ainda sobre o princípio da insignificância. Um nos diz que será aplicado o princípio da insignificância ao crime de contrabando de cigarros. Olha que coisa específica, contrabando de cigarros, quando a quantidade apreendida não ultrapassar 1000 maços. Seja pela diminuta reprovabilidade da conduta, seja pela necessidade de se dar efetividade à repressão ao contrabando de vulto, excetuada a hipótese de reiteração da conduta. Eu acho isso tão louco, porque tudo que está dito aqui se aplica à guerra às drogas. Você podia tranquilamente falar, olha, é aplicável o princípio da insignificância quando a quantidade de drogas não ultrapassar 20 gramas. Seja pela diminuta reprovabilidade da conduta, seja pela necessidade de dar efetiva repressão ao tráfico de vulto. Mas uma coisa é descaminho, ou no caso contrabando, outra coisa é tráfico de drogas. Coerências e incoerências do nosso sistema de justiça, né? E o tema 1218 fala que a reiteração da conduta delitiva impede a aplicação do princípio da insignificância ao crime de descaminho, independentemente do valor do tributo não recolhido, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, se concluir que a medida é socialmente recomendável. Veja, a gente sabe que no caso do delito de descaminho, sendo um delito fiscal, havia a aplicação daquele entendimento de que se o valor do tributo não recolhido for inferior a R$20.000, se aplicaria o princípio da insignificância. Por quê? Porque a própria Receita considera esse valor como o valor mínimo para se dar início a uma execução fiscal. Então, se nem a Receita está preocupada em fazer execução fiscal, que dirá o sistema penal em aplicar uma pena. Mas aí, o que o STJ está nos dizendo é que, mesmo nesses casos, não se aplicará o princípio da insignificância se houver reiteração da conduta. Uma reiteração que pode ser aferida a partir de procedimentos penais e fiscais pendentes de definitividade.
Ou seja, o STJ indo contra o que ele mesmo fala em outras situações, indo contra o que ele fala na súmula 444, indo contra o que ele fala no outro tema de repetitivo que a gente tratou aqui. Ou seja, nesse caso aqui do tema 1218, o STJ está nos dizendo que procedimento penal e fiscal pendente de definitividade, ação penal em curso, inquérito policial, são suficientes para se reconhecer a contumácia. Né? Para afastar o tráfico privilegiado, não. Para majorar a pena base, não. Para reconhecer contumácia no caso de descaminho, sim. Que sentido isso faz, né, gente? Nenhum, zero, nada. Mas é isso aí. Então, vou ficando por aqui, batemos nossa 1 hora. Desejo a todos vocês uma boa prova neste final de semana. Façam com tranquilidade, certamente vocês estão preparados. Espero encontrá-los no próximo CONADEP. Um abraço. Tchau, gente.